Olá, boa noite a todas e a todos. Bem-vindas, bem-vindos. Em nome da reitoria da PUC, da nossa reitora, professora Maria Amália Andere, tenho o enorme prazer de abrir aqui para vocês esse ciclo de conversas sobre o nosso eterno professor Florestan Fernandes, que faria 100 anos se estivesse vivo nesse ano de 2020. Então, o nosso ciclo chama Florestan 100 anos, pensamento atual e imprescindível. E, para conduzir essa conversa agora, eu vou chamar Florestan Fernandes Júnior, como vocês viram, citado algumas vezes durante a peça, né? Em homenagem ao seu pai. E eu queria passar a bola para o Florestan, nesse papo inicial, querendo saber dele como é que foi saber da construção desse espetáculo e como é que é ver essa lindíssima homenagem e esse belíssimo documento histórico sobre o seu pai e sobre o Antônio Cândido. Com você, Florestan. Pois é, professor Tuto, é sempre muito emocionante para mim, porque eu sempre acabo me emocionando. Acho que o Oswaldo fez uma peça muito forte, muito densa, e acho que valeu muito a pena ter feito a cabeça dele para fazer esse texto, né? Ele aceitou o desafio e conseguiu, em 5 meses, fazer ou contar essa história de 2 grandes amigos, né? E essas cartas que estavam ali guardadas, né, nas gavetas do Florestan e do Antônio Cândido, acabaram sendo reunidas por mim e hoje estão no acervo do Florestan em São Carlos. Mas antes de começar a falar um pouco sobre essa obra, queria deixar aqui também registrado que hoje era aniversário da minha mãe, dia 16 de setembro, e eu costumo dizer isso, que meu pai não seria o homem que foi se não tivesse a mulher que ele teve. Ela é coautora dos 50 livros que ele escreveu. Então, fica aqui minha homenagem à dona Miriam Fernandes, que soube, durante a vida, entender um pouco o marido, né, com tantos desafios pela frente, né? Mas vamos lá, eu gostaria já de iniciar chamando aqui, então, o Oswaldo Mendes, né, e agradecer aqui em público a ele por ter dado esse presente à Universidade de São Paulo, às universidades brasileiras, à PUC, né, onde meu pai trabalhou também, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, né, que frequentou muito minha casa e que era amigo querido do meu pai, e a Mônica, né, que conviveu alguns anos também na nossa casa, conviveu com meu pai. Nós 4 que estamos aqui tivemos a sorte de conviver com homens como o Florestan e o professor Antônio Cândido. O Oswaldo também teve a felicidade de receber um texto do meu pai elogiando uma das peças que ele escreveu, que foi Um Tiro no Coração, sobre Getúlio. Então, Oswaldinho, a gente que conversou durante 5, 6 meses direto para escrever esse texto, o que é para você hoje, né? Porque você contar a história de 2 grandes intelectuais era uma tarefa difícil, e você conseguiu, né? Eu te juro que temi em alguns momentos por conta da dificuldade de falar de 2 grandes homens e dessa grande amizade. Como é que foi para você? Quando é que você percebeu que você tinha conseguido contar essa história? Bem, eu é que tenho que agradecer, né? Quer dizer, você lançou um desafio para mim de transformar em teatro essa amizade, registrada em cartas, mas não só em cartas, né?
E no primeiro momento eu falei assim, será que é possível fazer teatro? Porque desde o início a minha preocupação era fazer teatro, né? E que a gente conversou, foi até uma conversa longa na Casa do Saber, o Mário Vitor de testemunha, e que eu deixei claro o seguinte, ó, vamos fazer uma peça de teatro, né? Você não vai ver o seu pai está dentro de você, cara, sabe? O seu pai, quando acabar a peça, vai ser, não vi meu pai, ouvi meu pai, não vai me interessar porque esse Florestan é seu. Esse daí não dá para entrar nele, entendeu? E o Florestan, homem público, todo mundo tem uma imagem dele. Então, o que eu queria era o ser humano ali por trás. Eu não quero falar muito, não. Eu gostaria de passar primeiro a palavra, principalmente para o Paulo Sérgio, que a gente se reencontra depois de tantos anos, desde a época do folhetim, que a vida leva a gente por caminhos, né? E eu vi a Mônica também, e daí talvez trocar, mas eu quero dizer que foi um privilégio escrever essa peça de teatro. Eu só espero que, para gerações futuras, ela sirva de alguma luz do pensamento, que teatro, para mim, é o exercício do pensamento, né? E com esses dois personagens, Florestan e Cândido, pensar é o que não falta, pensamento é o que não falta. Paulo Sérgio, como é que foi ver essa peça, você que conviveu com Florestan e com o professor Antônio Cândido? Acho que precisa abrir o áudio. O áudio, peraí, deixa eu ver. Tá aberto, abriu. Tá aberto. Tá. Foi um crescendo de emoção. Eu li a peça depois. Eu não sabia que isso ia ser só conversa e eu não queria improvisar. Então, como eu disse, é meio esquisito. Mas como eu não gosto de improvisar, eu fiz um pequeno texto que vai durar 8, 9 minutos só, eu garanto. E depois eu posso debater. Porque foi tão importante ver essa peça que eu eu registrei isso, depois vai ser publicado, e o que eu vou ler agora, muito rapidamente. Que eu peço desculpas, mas eu não vou deixar de ler. Vai ser um prazer. Obrigado. 1967 era o tempo de exílio na França. Graças ao governo francês, fui fazer meu doutorado na Sciences Po em Paris. O Laboratório dos Movimentos Sociais de Alain Touraine se reunia no mesmo prédio do apartamento do fundador da sociologia como ciência, Auguste Comte, no 10 da Rue Monsieur-le-Prince, em Paris. Professores da USP que estavam na França, ou simplesmente de passagem por Paris, como Yanni, Maria Silvia, Fernando Henrique, Veffort, Moisés, Maria do Carmo, Carmucci, e outros ali vinham fazer seminários. Sendo carioca, foi ali meu primeiro contato com a Faculdade de Filosofia da Maria Antônia. Florestan Fernandes e Antônio Cândido, para mim, eram ícones inatingíveis. Em 71, estava na Unicamp, uma semana apenas depois de defender a minha tese de doutoramento, na banca, um dos pais fundadores da Maria Antônia, o Paul Arbus Bastide e também Celso Hurtado. De repente, Florestan e Antônio se tornaram mais acessíveis. Hoje, aqui, fascinantemente, tão emotivamente reconstruídos pelo Oswaldo Mendes. Que faz alguém ter uma biografia? As imprevisíveis e múltiplas conexões com outras pessoas que cada um faz na vida. Em toda a sociedade, as atividades de seus membros são interrelacionadas em configurações de muitos tipos, como família, escola, trabalho, classes sociais. Através da relação de Florestan e Antônio, a peça percorre, na biografia de Florestan, uma miríade de relações superpostas no tempo. A mãe, Dona Maria Fernandes, Dona Hermínia, colegas de barbearia, engraxate, açougue, marcenaria, alfaiataria, padaria, restaurante, bar, grupo escolar, Sérgio Millier, Estadão, Saqueta, Mário, Escola Livre de Sociologia e Política, Maria Antônia, USP, Fernando de Azevedo, Antônio Cândido, Fernando Henrique, Dona Miriam, Heloísa, Florestan Júnior, colegas das universidades de Colômbia, Yale, Toronto, PUC, Dom Paulo Evaristo Arnes, constituintes, deputados, Lula e Plínio. Todas essas relações perpassam a peça sem que a etapa final tivesse sido predeterminada, o que é absolutamente fascinante. Nenhum intelectual brasileiro teve tal emaranhado de redes tão diversificadas.
Florestan é o resultado dessas combinações infinitas das interdependências que moldaram seu percurso. Além da obra de sociólogo que mergulhou nos problemas de seu tempo, como na peça diz Antônio Moço, Florestan realizou obra não menos admirável, a construção de si. Sua erudição é formidável. Entretanto, nele nada é livresco, porque entremeia o que leu com o sentimento da experiência cotidiana. Revisitação constante da expoliação das classes populares, a exploração pelas classes dominantes, o racismo da violência que regem o conflito de classe da sociedade brasileira. Em 1982, em plena ditadura militar, o ensaio Nos Marcos da Violência abre um debate que Florestan pensava que já deveria ter sido consolidado no Brasil acerca da violência inerente ao capitalismo, ao direito e ao Estado de Direito que aquele pode gerar, intrínsecos ao regime das classes sociais. Florestan nunca foi um técnico de saber prático. Desde cedo percebeu que a única forma de compreender a sociedade brasileira foi interiorizar o ponto de vista dos mais desfavorecidos. Num depoimento em 1986, Fernando Henrique fala da ira sagrada de Florestan contra a injustiça. Doía nele, como dói até hoje, a desigualdade. Doía nele, como dói até hoje, a discriminação contra os negros. Doía nele, como dói até hoje, a apropriação privada de bens coletivos, como, por exemplo, a educação. Florestan se tornou um defensor da democracia, contestando o caráter abstrato no Brasil desse sistema marcado aqui pelo racismo, desigualdade e violência ilegal. Não para suprimir direitos, mas para torná-los mais efetivos, nunca abandonando o horizonte da democracia socialista sem jamais anular o valor da liberdade. Tarefa ciclópica no Brasil, caso histórico supremo de uma coexistência entre o regime de classe muito desigual e rígido, de alta concentração da violência institucionalizada e orgânica no top e de elevadíssima rarefação da violência institucionalizada. A meu ver, o momento em que Florestan melhor definiu o papel dos intelectuais foi em 64, como paraninfo de uma turma da Faculdade de Filosofia no texto A Revolução Brasileira e os Intelectuais. Ele diz, ao contrário dos outros agentes sociais, o intelectual deve lidar de modo consciente e inteligente com os elementos de racionalidade que são acessíveis à sua atuação social. Em outras palavras, os intelectuais brasileiros devem ser os paladinos convictos e intransigentes da democracia. Pouco mais de 2 anos depois, em 1966, Sartre dirá o mesmo nas suas conferências sobre os intelectuais em Tóquio, que ouso justapor aqui. Pela contradição que ele vive, o intelectual se torna o guardião da democracia. Ele contesta o caráter abstrato dos direitos da democracia burguesa, não porque queira suprimi-los, mas porque ele quer completá-los pelos direitos concretos da democracia socialista, conservando em toda a democracia a verdade funcional da liberdade. Florestan, além de defensor da democracia, amava, como diz Oswaldo na peça, uma universidade em que um espírito crítico para combater não só uma elite de espírito estreito que tornou miserável um país rico. No programa Roda Viva, em 94, quando a USP fazia 60 anos, perguntei a Florestan se a USP, depois da resistência à ditadura, teria perdido o vigor crítico. A resposta, mais entristecida que na fala para Antônio de Oswaldo, na verdade, a USP não perdeu todo o seu conteúdo crítico, mas perdeu uma parte da sua potencialidade de resistência e se despolitizou com uma rapidez que não era previsível na década, por exemplo, de 60, em que a escola entrou naquela fermentação que todos conhecem. Nossa universidade, mesmo nos setores mais avançados, ela se tornou, não digo retrógrada, mas ela perdeu terreno crescentemente. Pondo em prática o que conclamava os intelectuais de serem paladinos da democracia, Florestan se candidata à Câmara de Deputados, para a qual é eleito deputado constituinte em 86. Complemento final da construção de si, se valeu do Congresso para conhecer o Brasil a partir do topo das elites. Ao fim do percurso, eu acho que o que o jovem sociólogo dizia de Mário de Andrade
afinal, reverbera nele mesmo Florestan. Florestan é desses essenciais. Florestan é desses essenciais. Era de uma gentileza e delicadeza imensas. Tantos sinais que recebi dele me deram firmeza e esperança. Mesa redonda da SBPC no Tuca, em São Paulo. Ana Luísa, minha mulher, ocupava uma cadeira com uma sacola. Viu Florestan procurando lugar para se sentar e liberou o assento. Jamais haviam se encontrado. De repente, Florestan, sentindo um debate interminável onde eu participava, se vira e diz para Ana: tenho a maior admiração pelo Paulo Sérgio. Ana não disse nem quem era ela. Eu nunca recebi reconhecimento maior em todos os meus 40 anos de vida acadêmica. Em 14 de julho de 95, centenas de famílias sem terra ocuparam uma parte da fazenda Santelina e, na madrugada de 9 de agosto, policiais e jagunços fortemente armados atacaram o acampamento, começando o massacre de Corumbiara, em Roraima. No dia seguinte, estava eu na sala da congregação da Faculdade de Filosofia, prestando com centenas de colegas a Florestan Fernandes as últimas homenagens. Meu saudoso amigo desde Paris, Marco Aurélio Garcia, me relata aquele massacre e insiste que eu vá para Corumbiara. Dali, já colaborando na área de direitos humanos com o governo Fernando Henrique, saí direto para o aeroporto para ir com Lula para Corumbiara. Março passado, em Genebra, Lula relembrava afetuosamente aquele dia em torno de Florestan e da missão que nos reuniu. Acho que Florestan deve ter ficado contente conosco. É isso aí. Obrigado. Que lindo. Muito lindo. Desculpe a leitura, mas enfim. Lindo, lindo. Eu quero interromper antes de mais nada, Florestan. Seguinte, a gente vai lançar a peça em livro. E eu quero me adiantar. O Paulo Sérgio, eu gostaria de ter esse texto no livro. Claro, já é seu. Já é apresentação. Que delícia, é um presente. Maravilha. A análise que você faz do Florestan não é só da peça, não. Que você fala do personagem, né? E fala muito bem, lindamente, lindamente. Você é um poeta. Mas tudo por causa da sua peça. Pois é, agora vamos para a Mônica, né, Mônica, que também ficou muito emocionada, conversou comigo, porque ela conviveu um bom tempo com meu pai e é uma socióloga brilhante, professora da PUC, e eu estou muito curioso para saber o que ela sentiu ao ver essa peça, né? Como é que você entende essa amizade? Bom, primeiro eu quero dizer que eu fiquei duplamente emocionada, porque quando você disse que hoje seria o aniversário da sua mãe, eu devo dizer que esse é um dos aspectos para os quais a peça naquele momento não havia me chamado a atenção e agora me chamou. Porque algo que me marcou muito, né, no meu convívio com o Florestan era a quantidade de mulheres em torno dele, e de mulheres maravilhosas, né? Quer dizer, o ambiente doméstico era um ambiente de mulheres fortes, mulheres que estudaram, mulheres que tinham enfim, ele quase que sumia em torno de tantas mulheres maravilhosas que viviam ali, né? Eu lembro da sua mãe, uma pessoa também muito forte, mas muito carinhosa, muito acolhedora, as suas irmãs, pessoas extremamente desenvoltas, muito falantes, né? Então, esse lugar que as mulheres ocupam, embora na peça haja aquela menção jocosa, né, sobre o presente que ele teria trazido da Alemanha à dona Miriam, de fato, o convívio familiar parecia invertido, né? As mulheres tinham um peso enorme, né? Era quase que como se ele deixasse as mulheres existirem, né? Eu lembro que a imagem que eu tenho é de muitas mulheres falando muito, né, e muito animadas, e ele passando silencioso de um canto para o outro, quase sem falar, né? Como se deixando espaço para que elas pudessem existir e falar. Então, quando você me lembrou da sua mãe, eu tinha preparado outras coisas para dizer. E, de repente, me veio essa imagem maravilhosa, né? Eu acho que a sua peça, Oswaldo, é interessante, que esse fundo preto, né? E acho que agora o Paulo Sérgio fez uma menção maravilhosa a todos os personagens que passam pela peça,
né, personagens reais, organicamente articulados à vida do Florestan, é impossível não se reconhecer na peça de alguma forma, né? É impossível não pensar, por exemplo, na minha trajetória que tangenciou o Florestan, sobretudo em dois momentos, né? O momento PT, né? Que foi quando eu conheci, passei a conhecer o Florestan Fernandes, foi em função do comício do PT, lá na Praça Charles Miller, aquele último comício da eleição de 89, que me aproximou do Florestan Fernandes PT, né? Mas eu nunca consegui pensar no Florestan Fernandes PT, porque para mim ele sempre foi o sociólogo, né? O grande sociólogo, que eu olhava pensando assim, gente, ele está aqui do meu lado, comendo queijo tofu, né? Que era alguma coisa que ele adorava, né? E eu ficava olhando e falei, nossa, Florestan Fernandes come queijo tofu, né? Que me levou para assistir o filme A Missão, né? Falou, Mônica, você já viu A Missão? E eu pensei, a missão, nossa, o Florestan está me chamando para ver a missão. O que eu vou ter que falar? Talvez eu tenha que falar alguma coisa muito inteligente depois de ver a missão. Quer dizer, então, essa figura, né, que ao mesmo tempo tão grandiosa, quer dizer, tão icônica, que não dá para esquecer, porque sempre estar diante dele é lembrar disso, né? Por outro lado, esse lado familiar, esse lado de uma pessoa simples, de uma pessoa que fica em silêncio para deixar tantas as outras pessoas falarem, quer dizer, isso eu acho que para mim, na sua peça, quer dizer, esse pano escuro, né, atrás, né, faz com que as nossas memórias se projetem ali. E a gente vai pensando dos personagens, todos aqueles, a nossa história também. Quer dizer, acho que o Florestan, ele viveu tanto, né, a história do Brasil de forma tão intensa, que falar do Florestan é quase como falar da história do Brasil, de um bom período da história do Brasil. E a gente se reconhece, né? Se reconhece na história dele, se reconhece na história da peça, identifica a própria trajetória, toma consciência da própria trajetória. Enfim, eu acho que é isso, né, a princípio. Eu pensei, eu gostaria muito de falar do exílio, se tiver um tempo aqui, a gente fala depois, mas já falei muito. É isso, obrigada. Obrigada pelo convite, aliás, para estar aqui. Pois eu acho que na elaboração desse texto eu conversei muito com o Oswaldo. A gente trocava muitas ideias, eu ia lembrando de fatos da vida dos dois, e o Oswaldo ia pincelando as informações que eu passava, ia vendo as cartas, a correspondência enorme do meu pai com o Antônio Cândido, porque, apesar de morarem na mesma cidade, estudarem e trabalharem na mesma faculdade, eles se corresponderam a vida toda, né? Quase que utilizando as cartas como o e-mail hoje em dia, né? Que, aliás, ninguém está usando mais, agora se usa o WhatsApp, né? Mas o que ficou muito interessante na peça é que a gente sai um pouco, né, como disse agora a Mônica, dos personagens acadêmicos e vai para a vida deles, né? A dimensão do humano, a dimensão da amizade, né? Uma amizade e um humano que, nos dias de hoje, parecem coisas que estão muito distantes, né? E que a gente, ao ver a peça, percebe que é possível a gente voltar a ser mais amoroso, mais afetivo, mais humano, uma sociedade sem tanto ódio. Parece que essa humanidade ficou lá atrás. E o Oswaldo traz ela para o presente, já no início da peça, quando fala do beijo, né? Do beijo que os dois costumavam dar desde os anos 60, quando não era normal homens se beijar, né? E ele já abre falando que com a pandemia, né, não tem nem beijo, nem abraço, nem um aperto de mão, né? E como faz falta, né? Como a gente está sentindo falta aqui, os quatro, conversando cada um na sua casa, né, impedidos de estar próximo um dos outros, né? Então, eu queria que o Oswaldo falasse um pouco sobre isso, né? Essa humanidade que você conseguiu trazer para a peça, que virou uma catarse quase, né? Porque todo mundo acaba até se emocionando e chorando, né? Bem, o teatro é a história de seres humanos, de pessoas. Seja qual
seja o teatro do Ibsen, do Brecht, do Sófocles, do Shakespeare, são seres humanos em cena. As ideias estão junto com esses seres humanos. Se eu não tivesse seres humanos em primeiro plano, nada mais me interessa, né? Eu preciso conhecer o Hamlet com suas contradições, um jovem universitário vindo para uma sociedade ainda feudal, né, para subverter aquilo. Então, quando você começou a me contar, eu me apoiei muito nas suas histórias, Florestan, você sabe disso. Você contava as coisas, pareciam coisas... As coisas menores, para mim, eram as maiores. No teatro tem isso. Você define o personagem não pelo grande gesto dele. Eu acho que isso vale para a vida também, mas pelo pequeno gesto. Essa coisa que o Paulo Sérgio conta de como ele se refere, o Florestan se refere ao Paulo Sérgio, ouvindo aquela palestra, falando para a mulher dele que ele não sabia que eu gosto muito desse. Define quem é o Florestan. Eu não preciso do discurso do Florestan falando que gosta do Paulo Sérgio. Quando ele fala isso para a mulher do Paulo Sérgio, definiu o personagem, definiu a relação, eu não preciso mais nada. E você me deu logo de cara, essa história do beijo foi uma das primeiras que você me contou. Eu não sei se na época, logo de cara eu falei, mas eu falei logo depois. Bem, eu já tenho como começar a peça. O resto que vai... Eu sempre brinco em teatro, como ator eu falo isso para os colegas. Já sabe a primeira fala? Sei. A última você sabe? Então tudo bem. O resto você vai encaixando, entendeu? Se você sabe como começa e como termina, o resto você vai... E você me deu o final da peça também. A história da gravata, uma coisa lindíssima. Né? Alguém naquele estado de saúde que estava o Florestan, sai se arrastando literalmente com a sua bengalinha, comprar uma gravata para mandar de presente para o amigo que fazia aniversário 2 dias depois do dele, né? Um era dia 22, outro 24. Sabe, cara, se dá esse trabalho, define a amizade. Quer dizer, o primeiro gesto do beijo e essa gravata define quem são esses 2 seres humanos. Entendeu? Não, e ele guardar a gravata sem usar. Sem usar. E com o bilhetinho. Último presente do Florestan. E eu, no final, tomo a liberdade, né? Eu não sei, no meu aqui cortou um pouco o final, quando ele falou assim, aí você gostou da gravata? E o Cândido fala assim, essa é a pergunta que se faça, Florestan, fala assim, já usou? Daí termina, aí é uma liberdade mesmo, só quando a gente se encontrar de novo. Aí, sabe, é para... Realmente, é para ir para a emoção mesmo, porque o que me toca nessa amizade deles é a emoção. E logo eu percebi, lendo sobre a vida dos 2, além das cartas, que é uma amizade improvável. No mundo real, essa amizade é muito difícil de acontecer. Alguém nascido no Brás, filho de empregada doméstica, analfabeta, que estudou, nem completou o 1º grau, curso primário, ficar amigo de um jovem que, adolescente, já era um intelectual, filho de médicos, com uma formação erudita. No mundo real é difícil isso. Só na ficção, diriam, né? Mas aconteceu na vida real. E aconteceu pelo impulso deles, pela inteligência. Eles foram atraídos pela inteligência, pelo pensamento. Porque foi a admiração do Florestan, pelo que o Cândido escrevia, que o impulsionou a escrever a carta, a primeira carta. E daí não pararam mais de trocar correspondência. E pelas cartas todas, você não encontra um momento de divergência radical entre eles. A discordância, olha, você devia se dedicar mais a isso, não, você devia se dedicar àquilo. Mas não há divergências profundas, entendeu? E sempre a carta começa e termina carinhosamente. Então, isso que você falou, Florestan, eu acho que acho que pode ser o legado, eu gostaria que fosse o legado dessa peça. A possibilidade do humano ainda. O humano é possível. O humano é possível. Entendeu? E só o humano vai nos tirar desses enroscos, sabe? E a coisa mais bonita que logo me... Porque no momento eu estava muito envolvido com um projeto que está andando ainda,
que é uma peça sobre o Plínio Marcos. Eu escrevi a biografia do Plínio Marcos, Bendito Maldito, e estava transformando aquilo num espetáculo de teatro para eu e o Walter Breda, que faz o Florestan Fernandes na leitura, para a gente fazer juntos, e mais um outro ator. Eu estava no meio disso, quando eu começo a trabalhar o material do Florestan, os dois tinham umas semelhanças tão profundas, cara, dos dois, e um homem de teatro, né, o Plínio, marginal, porque os outros diziam que ele era marginal e maldito, ele não se achava marginal nem maldito. Essa é uma classificação que os outros deram para ele. Como o Florestan, o Plínio também sempre foi, no teatro, na vida, um militante solitário. Ele nunca precisou de carteirinha de partido, nem do sindicato dos jornalistas, para militar, para dizer o que ele pensava. Essa coisa que o Cândido fala do Florestan, né, de provocar o escândalo reparador. O Plínio Marcos fez isso a vida dele inteira. Então, daí eu fiquei muito feliz de ver que esses eram dois personagens, meus amigos ficaram. O Plínio já era meu amigo, o seu pai eu tinha um respeito por ele de aluno mesmo, de aluno, embora eu não tenha sido aluno dele, mas ficaram meus amigos íntimos, né? E essa coisa da militância solitária eu acho muito bonito, até porque eu sou um pouco isso, né? A gente já conversou sobre isso, Florestan, sobre essa coisa da militância, sabe, que você vai, é a tua coerência que te leva, entendeu? Não é. Ele fala, o Florestan, né? Se um dia o partido tomar um rumo que não é o meu, eu vou lá e caio fora. Eu não tenho compromisso de ficar lá, o meu compromisso eu tenho comigo, né? Então, esses modelos de comportamento humano, né? De relação com a vida, de relação com a política, de relação com a universidade, de relação com as artes. Você fala, Mônica, do filme, né? Que você falou do A filme. Missão. A Missão, que é um filme sobre... Norueguês, com o De Niro, não é? Isso, é. Com o De Niro. Que você vê, de repente, a preocupação dos intelectuais, isso eu não vejo muito. A universidade, talvez vocês dois possam falar melhor sobre isso, está compartimentada. Aquilo que eles falam, a gente não vivia em gavetas, hoje eu vejo que a universidade está em gavetas, entendeu? E no meu lado, no lado do teatro e das artes, especificamente do teatro, eu vejo uma universidade tentando vomitar regra para cima da gente, dizendo que a gente deve fazer ou não fazer, que teatro fazer ou que teatro não fazer. Por isso que eu brinco com o pós-dramático, tomo essa liberdade, entendeu? De falar do teatro pós-dramático, de falar do pós-moderno, de falar do lugar de fala. Eu escrevi uma peça sobre mulheres na ciência, o Florestan assistiu, chamada Insubmissas, e de repente eu fui cobrado. Não, eu não fui cobrado, porque se fosse cobrado pessoalmente, eu teria a resposta mal educada que eu daria, entendeu? Como? Você é um homem escrever uma peça sobre mulheres, entendeu? Então, esse tipo de coisa, burra, essas coisas são burras. Essas coisas são simplesmente burras, elas não têm explicação. Você não pode dar uma resposta inteligente e sensata. Você tem que provocar o que o Florestan fazia, um escândalo reparador, entendeu? Manda catar coquinho. Pronto. É assim mesmo. Paulo, o que você sentiu nessa questão da amizade, né? Você foi pego de surpresa por algumas revelações ali, ou você já imaginava que a relação do Florestan com Antônio Cândido tinha toda essa densidade? Eu já sabia também, pude conhecer um pouco Antônio Cândido. A pergunta que eu ia fazer, mas eu acho que vocês já responderam, a correspondência não está publicada, não é? A correspondência de Antônio Cândido. Não, ainda não, mas vai ser em breve. Espero que tenham planos, porque seria... A peça é a melhor justificativa que essa troca, essa correspondência precisa ser publicada. A do Antônio Cândido está na Unicamp e a do Florestan de São Carlos? Está tudo junto. O Antônio Cândido, logo depois que meu pai faleceu, ele entregou para mim e para minha irmã Heloísa as cartas do meu pai que estavam com ele. Fantástico. Então a gente juntou
nós temos uma correspondência toda. Ah, né? Fantástico. Não, isso é muito bom. Agora, no meu caso concreto, o que esses sinais positivos que o Florestan fazia a meu respeito me ajudaram muito, porque essa questão da violência, esse livro dele, que é o livro sobre a ditadura em questão, ele tem um ensaio que eu mencionei sobre a violência. O Núcleo de Estudos da Violência teve uma dificuldade imensa em ser fundado no Departamento de Ciência Política, porque achavam que não era assunto para a violência, quando que a questão da violência é um tema clássico da formação do Estado. E, de certa maneira, essa validação por parte do Florestan, para mim, foi absolutamente vital. E, para mim, também tinha um pouco de reconhecimento. Primeiro, que eu não sou paulista, eu sou carioca. Eu nunca estudei em São Paulo, nada, nunca. E São Paulo, para mim, era uma coisa longínqua. Eu só vim a São Paulo porque eu fui para Paris, senão eu não tinha vindo para cá. E, na verdade, cientista social, na verdade, eu não sei bem o que eu sou, mas o reconhecimento do Florestan, na sua peça, alguém diz isso, e que eu repeti essa questão de me dar firmeza, e uma outra palavra que o Oswaldo usou. Eu acho que tanto no meu reconhecimento de outsider de tudo que aconteceu aqui, eu acho que o Florestan, com esse carinho, com essa delicadeza, para mim, foi absolutamente vital. Não só tudo que eu lia dele, evidente, mas essa convivência complementar. Eu estava vendo o Oswaldo falar da universidade, e essa resposta meio melancólica que o Florestan dá no Roda Viva, que eu revi no outro dia, esse programa. Tudo muito centrado na posse do Fernando Henrique como presidente. E um parênteses, você fala daquela imagem formidável. Eu fiquei procurando a imagem e não encontrei. Eu tinha essa fotografia, que é justamente o Fernando descendo para abraçar o Florestan. Sai da onde estavam as cadeiras, vai para o corredor, e o Fernando desce de cima. Isso é uma situação impensável hoje, né? Do tipo do que a nossa universidade está e do que a política, em termos da impossibilidade de se fazer pontes, né? Esse diálogo havia dois que eu conheci que se portavam em relação ao Fernando Henrique de uma maneira muito semelhante. Era o Celso Furtado e o seu pai. Nessa relação respeitosa, né, e de muito sóbria, mas que qualifica. Os artigos os 3 artigos do Fernando no livro, que ele reuniu vários prefácios, são absolutamente entusiásticos. Eu acho que hoje a universidade, alguém falou, ela é um conjunto de gavetas, né? Não há aquilo que havia Maria Antônia. E hoje, por acaso, a Valnice me disse que um pouquinho antes está sendo lançado um livro sobre a fundação da Maria Antônia. Isso tudo absolutamente se perdeu. Eu digo que eu fiquei pouco tempo na USP, eu só fiquei de 83 até 2001, foi pouco tempo. Mas, acompanhando um pouquinho de longe, a universidade renunciou totalmente ao papel. O Michel Debrun, que era um francês, meu mestre na Unicamp, que ele falava que a universidade, isso falava na transição, que a universidade tem a potencialidade de ser um intelectual orgânico, coletivo, tratando de questões, por exemplo, como a questão da violência. Isso hoje está totalmente renunciado. Mas não é só a universidade, é a política. Não é? Nós estamos num momento de escalada para o autoritarismo, quer dizer, a consolidação de um governo neofascista. E as oposições não conseguem se falar, não conseguem conversar.
Onde estão os Florestan, onde estão os Antônio Cândido? Não tem, não estão. Quer dizer, claro, há vários, e eu devo falar de alguns colegas meus, vou falar de o André Singer, por exemplo, que tenta fazer esse diálogo, mas é um trabalho de Sísifo. Nós estamos caminhando lenta, gradual e seguramente, como o Geisel falava da abertura, para o fechamento, né? Para o fechamento. E nós continuamos nessa alegria extraordinária. O PCdoB deu orientação de voto para apoiar o perdão da dívida bilionária em impostos, e vários deputados e senadores do PT foram na mesma direção. Então, eu acho que essa peça vem num momento extraordinário. Eu espero que sacuda as pessoas, né? Desse tempo que eles passaram pela ditadura. Eu adorei também aquela história do Fernando Henrique dizendo de que departamento, de que área o senhor é? Letras, pode entrar, formidável. E, então, essa passagem deles da transição de 45 para a transição de 85, eu acho que é um ensinamento extraordinário. Quer dizer, eu acho que a sua peça vai ser uma abertura para uma reabertura para a leitura de Florestan. Isso eu não tenho a menor dúvida. Desculpe, eu falei de coisas que não eram. Mas é que tudo isso diz respeito ao Florestan. Se a peça provocou isso, eu acho que fico feliz. Essa elegância de conviver dentro do PT, que, como todo partido, é um saco de gatos, né? Mas a veneração que o Lula... Agora, em março, eu encontrei Lula, nós ficamos horas falando de Florestan, depois de tudo isso, né? Quer dizer, ele não foi um deputado fácil, não foi um deputado do PT fácil, mas foi maravilhoso. Imagine a bancada ter um Florestan Fernandes, é uma coisa extraordinária. Sabe que, recentemente, eu estava relendo Poder e Contrapoder na América Latina, e tem um texto dele que ele leu em Harvard sobre o fascismo na América do Sul, e ele fala que as pessoas tinham ideia de que o fascismo terminou no mundo com a morte do Mussolini ou com o fim do Hitler na Alemanha, né? E que ele falava que não. Isso em 71, durante o governo Médici, né? Ele dizia que, ao contrário, o fascismo sempre esteve vivo, né? E que o fascismo é o braço armado do capitalismo. Sempre que o capitalismo se sente ameaçado, esse braço aparece, né? E lógico que eu logo liguei com esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? Com esse avanço do fascismo em países da Europa e das Américas, né? Agora, a Mônica estava querendo falar um pouco sobre o exílio, mas eu gostaria que ela falasse também um pouco sobre aquela fala do Florestan sobre a universidade, que para mim é a que marca a peça, né? Aquela fala sobre a universidade, né? Como é que você pensa essa frase hoje, né? Aquela fala dele. Bom, eu acho que aqui eu dialogo um pouco até com o que o Paulo Sérgio acabou de dizer, que é a consciência que o Florestan Antônio Cândido tem do papel de homens públicos, né? Eu acho que isso está nas cartas, porque naquele momento as cartas eram mais do que uma correspondência entre duas pessoas privadas, né? Elas carregavam essa importância de um debate público, né? A gente tem aí as cartas publicadas de uma geração anterior, do Mário de Andrade ao Carlos Drummond, ao Mário Bandeira, enfim. Quer dizer, havia uma consciência de ambos, né, de que ao escrever cartas um para o outro, eles estavam se colocando como homens públicos, quer dizer, são cartas privadas, mas que estão estimulando um debate público. Então, eu acho que, entre outras coisas, quer dizer, é o debate público que nos falta, né, quer dizer, que é o debate público que está nas cartas, é o debate público que estava nas redações dos jornais e que estavam nos jornais, e a universidade produzindo isso, né, produzindo esse lugar do debate a partir de um determinado momento, que é exatamente quando o Florestan vai fazer a reflexão sobre a universidade
nos anos 50, em que ele fala da fermentação, que essa universidade começava já a trazer, porque trouxe estudantes, né, para dentro da universidade, portanto, uma geração jovem que começa a se entender, começa a entender o país, e ele mesmo chama atenção e diz assim, bom, vai chegar uma hora que até agora as classes conservadoras estavam sendo complacentes, né, com a universidade, até porque estavam achando que a universidade estava ali, de uma certa forma, a seu serviço. Mas, na medida em que a universidade vai se autonomizando e que as novas gerações vão começando a integrar a universidade, começam a se posicionar publicamente, a universidade assume um outro papel, né, e ele está falando, obviamente, dessa universidade pré-64, e que foi completamente tolhida, né, quer dizer, quando eu estava falando do exílio, eu fico imaginando um sociólogo que conquistou esse lugar, né, de produzir uma sociologia enraizada, né, a palavra que ele usa lá quando ele escreve para o Fernando Henrique, dizendo assim, olha, eu não vou para o Chile porque sair do país desenraiza e desossa a pessoa, né, desestrutura a pessoa, é muito bonita essa frase, quer dizer, então, eu fico imaginando que não foi sofrido o exílio, então ele tinha eu acredito que eram ambas, né, eles tinham uma consciência de uma geração que tinha uma missão de constituir um lugar, um espaço público, que é o próprio espaço da cidadania, né, de um país democrático, de um país socialista, né, quer dizer, não necessariamente comunista no sentido político partidário, mas socialista no sentido da igualdade de direitos, a preocupação de se pensar a integração de todas, de uma cidadania ampliada, né, tem uma frase muito interessante do Florestan, quando ele diz a nossa elite tem um medo histórico, né, parece que qualquer ampliação da cidadania, ela se alia ao Estado e produz um golpe, né, um golpe autoritário, porque ela não consegue pensar na ampliação da base dessa cidadania. Então, a universidade, ele lutou, eu acredito, por uma universidade que era esta universidade do espaço público, né? Eu acho que ele até, numa entrevista, se não me engano, em 75, ele fala assim, olha, eu não gosto da palavra engajada, né? Porque engajado sempre parece que você está separado do pensamento, não necessariamente, quer dizer, o pensamento pode ser o pensamento sem precisar a palavra adjetivo engajado, desde que você produza um pensamento enraizado, né? Um pensamento em que a universidade é mobilizada para além dela mesma, em que ela possa estar no espaço público. Eu acho que isso a universidade perdeu. Né? Eu acho que a especialização e a autonomia da universidade talvez tenha feito com que ela perdesse isso, mas eu acho que eu tenho um lado assim, meio mais otimista, porque eu vou dizer o seguinte, né? Eu também, Oswaldo, acho que essa questão do lugar de fala, muitas vezes, ela nos toma meio no contrapé, porque é quase como se dissesse, você não pode dizer, né? Você não pode, é quase como se fosse o contrário. Mas, por outro lado, a gente tem que entender um pouco o que isso significa. Ela significa a inclusão de uma população que não vinha à universidade, que se incluiu nos últimos 10 anos, né, e que, portanto, está reivindicando o seu lugar no espaço público. Então, acho que isso é importante de pensar, assim como naquele momento o Florestan identificou, né, que esses jovens que entravam na universidade, fermentaram a universidade, fizeram da universidade, inclusive, o avesso daquilo que para a universidade foi pensado em 34, né, dando a ela um outro sentido. Da mesma maneira, talvez a nossa universidade se chacoalhe, por mais que nós aqui, mais velhos, estejamos desabituados disso, né? Mas porque uma geração está entrando na universidade, porque ela foi permitida dos 20 anos, né? Eu sempre digo, é lamentável separar os governos Fernando Henrique e governo Lula, né? Afinal de contas, em 89, quando eu estava lá no palanque, lutando lá pela eleição do Lula, depois no segundo turno o PSDB, do Mário Covas, apoiou o Lula, né? Então, quer dizer, esses 20 anos, digamos, de governos, de abertura democrática, e depois a inserção desses estudantes na universidade, talvez possam colocar de volta esse debate público, desde que, obviamente, né, nós não nos fechamos nas nossas caixinhas, inclusive dessa forma, né, quer dizer, é preciso estar aberto ao outro. Tem uma fala do Florestan, que eu vou fechar, eu já falei muito, mas tem uma fala do Florestan que diz assim, quando você vai estar no debate público, você não pode silenciar o outro, né, eu li isso hoje, né, mesmo que ele seja o seu antagonista. Essa frase é maravilhosa. Ele falou assim, você produz o seu antagonista quando você está no espaço público. Agora, se você silencia o seu antagonista, você não tem mais espaço público, você não tem mais debate, você não tem mais diálogo, né? Então, isto é assim,
eu fui reler muitas coisas do Florestan, né, agora, para a gente poder discutir aqui. Eu fico pensando o quanto o pensamento dele é atual. E o quanto é importante, acho que o Paulo Sérgio Pinheiro falou isso, que a gente, esses 100 anos de nascimento do Florestan, possa ser um chacoalhão para a gente voltar a ler as obras do Florestan. Oswaldo, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a fala da Mônica, porque eu vi que você ficou muito entusiasmado. Eu concordo. Não é reparo, não, mas a questão do lugar de fala, eu sei a origem, toda essa coisa teórica em cima, eu sei. Só que isso virou um chavão e virou um escudo para muitas bobagens, Mônica. Esse é o problema. As pessoas usam isso como... Elas não argumentam mais, né? As pessoas não argumentam. Elas vão pensar, é isso. Como é isso? Entendeu? Pensamento pronto, acabado? É isso que realmente me toca, entendeu? Me incomoda. Eu acho que o bom da gente, do ser humano, de ser humano, é que a gente pode navegar por todas as áreas do conhecimento e do pensamento. Se você ficar restrito a uma, você está roubado, entendeu? Eu costumo dizer até para as gerações mais novas o seguinte: eu sou, Paulo Sérgio também, a gente é formado numa geração que lutou contra o apartheid. A gente não queria separação. A gente gostava de tudo junto e misturado. Era isso, entendeu? Era um pouco meio promíscuo, mas era tudo junto e misturado. Não é você com a sua tribo, eu com a minha. Não, era, sabe... A gente lutou contra o apartheid e hoje a gente está criando uma sociedade. E aí, de novo, eu acho que a universidade tem um papel criando guetos, provocando apartheids em todas as áreas de costumes, entendeu? Nas áreas de costume, na área da política, então nem se fala, né? Porque não se discute mais, não se conversa mais. Não se conversa mais. Isso eu sinto falta. E eu acho que o teatro pode ser esse espaço, Mônica e Paulo Sérgio. E por isso que até eu aproveito a peça para fazer um pouco de... dar um toquezinho no Cândido, ele já foi, mas fica... Ele tem uma obra monumental sobre literatura brasileira e ele ignora o teatro na literatura brasileira. Então eu falo na peça, como é que eu vou falar da... É que o Décio, ele deixou o Décio de Almeida Prado fazer tudo isso. Não, mas tudo bem, eles eram lá da geração do clima, tudo. Mas não é porque esse preconceito existe, Paulo Sérgio. As pessoas não conseguem ler teatro, tem uma dificuldade muito grande para ler teatro. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo, eu não sei mais quem está falando. Daí tem umas coisas que nem poesia. Poesia também tem um certo truque, né? Se você não tem um treino para ler poesia, ler soneto, você se perde. Então, eu acho que isso daí é uma dívida que o Antônio Cândido deixou, sim, e que a área toda de letras, por isso que criaram os gavetas dentro da universidade, então agora tem o departamento de teatro. E o departamento de teatro fica dizendo que teatro eu tenho que fazer. Não vai me dizer, desculpe. Já tinha ditadura já na minha cabeça para dizer do que eu podia ou não podia fazer. Sabe, quando a gente fez a peça do Lauro Sérgio, Sinal de Vida, foi em 79, ainda não tinha abertura ampla geral, era a luta ainda pela abertura. A revista do Enfio, que eu fiz junto com o Enfio, Ademar Guerra, Ruth Escobar, que foi uma bandeira da anistia, foi uma maneira de romper. Eles não deixavam a gente fazer isso. Talvez, certamente, a universidade olhe, até hoje eles devem olhar para isso assim, era um teatro para aquele momento. O teatro é para o seu momento. O teatro tem uma tragédia e uma beleza no teatro. Teatro como evento, não como literatura. Por exemplo, eu escrevi essa peça, espero que ela fique como literatura. Agora, como evento, como espetáculo, o teatro é feito sempre para o seu momento e para os seus contemporâneos. Eu brinco com as pessoas que estão estudando teatro e falo assim, olha, sinto muito, Shakespeare não escreveu pensando em nós. Sabe? Nem o Brecht escreveu pensando em nós, nem o Sófocles. Eles escreveram pensando no seu público, no seu momento, para falar para aquelas pessoas e tentar influenciar o seu tempo. Se eles ficaram, é porque eles conseguiram um tal grau de poesia na sua obra, porque a poesia é a irmã gêmea do teatro, né? Que daí ela passou pelo tempo. Mas o teatro é sempre no seu momento. E a universidade não reconhece isso.
A universidade faz, em relação ao teatro, um trabalho muito demagógico, entendeu? No teatro, sabe? Quanto mais amador, melhor. Uma vez exigia um profissionalismo, como Cândido e como Florestan exigiam nas suas áreas, de serem profissionais, para de ser amador. E aqui a gente brinca que faz teatro e fica tudo por isso mesmo, entendeu? O ator que não sabe falar, que não sabe andar em cena, o escritor que escreve uma peça da noite por dia, não tem que estudar, não tem nada. Então, isso daí a universidade bate palmas para isso. Eu digo a universidade, setor, várias pessoas desse setor. Eu sei porque tenho amigas minhas, amigos e amigas que dão aula na universidade, na USP, inclusive, de teatro, e que têm uma dificuldade imensa de romper essa barreira. Porque é tudo engavetado. É tudo engavetado. Então, é só isso. Agora, uma coisa, voltando ao Florestan, então, uma coisa... Algumas pessoas se surpreenderam com a história, por exemplo, do analista e do suicídio do Florestan. Quando o Florestan, o Júnior, me contou essa história, eu falei assim, isso tem que entrar. Mas não é de quem olha pelo buraco da fechadura, não. É porque isso dá a dimensão do humano. Né? E o Florestan jovem, eu coloco ele falando, né, assim, quem um dia não quis morrer de amor? Eu também quis. Sabe, o Florestan, com essa dimensão intelectual dele, ele se aproxima de mim nessa hora que ele fala isso. Entendeu? Ele se aproxima de qualquer jovem que tenha se apaixonado um dia, ou que esteja se apaixonando. E também porque eu quis me matar, quer dizer, eu não via mais sentido. Todos nós, isso é humano. E do cara ir fazer análise, imagina, análise é coisa de maluco, né? Hoje já não tem mais esse preconceito, mas a minha geração tinha muito isso, né? Angústias, depressão, era tudo considerado frescura. E a gente sabe que não é, que é sério, o problema é sério. E ele viveu isso. E quando o Florestan Júnior me contou essas histórias, eu falei assim, é aí que está o humano, entendeu? O pensamento dele está nas obras dos dois, né? Tá aí, é farto o material para você saber o que eles pensaram de tudo. Mas eles foram seres humanos como nós. E até gostavam de cozinhar também, embora ele comprasse para ele uma caneta Montblanc e para a Miriam, coitada, um aparelho. E cada vez que eu vejo, eu entro na internet e aparece coisa para me vender aparelho que corta legumes, eu lembro da história da Miriam. Isso é o pós-escrito de uma carta dele da Alemanha. Eu acho divertidíssima essa história, mas que humaniza o personagem, né? Você fala assim, mas você bota isso porque não é epidiária, isso daí define o personagem. Ele é igual a mim. Eu sou capaz de fazer isso, sabe? Comprar uma Mont Blanc para mim, e daí para minha companheira eu compro uma faca nova, porque ela que vai cozinhar. Agora, o interessante, meio que para encerrar já, porque nós estamos em cima da hora, né? É que as cartas têm um... Pois não. Não, é que eu queria fechar com uma coisa sobre o que a Mônica estava falando. A história dos dois, está falando que como mudou a sociedade brasileira. Como é que eles influíam na sociedade? Falar dos dois, né? Tem os outros exemplos. Pela imprensa. Até as nossas elites já foram melhores. Entendeu? Pô, eles escreviam nos dois jornalões de São Paulo. Tinha o Correio Paulistano, que era uma coisa. Mas o Estadão e a Folha da Manhã eram, como eles dizem, jornais. E esses jornais abriam espaço, hoje abre também. A Folha, você, Florestan, e o Paulo Sérgio participaram também daquela nossa experiência no folhetim, que era uma coisa do exercício do pensamento, né? Agora isso acabou. Tudo bem, fica aqueles artigalhaços lá meio aleatórios, não tem uma, sabe... Vamos cometer erros novos, já cometemos erros velhos muito, entendeu? Então, na hora, isso daí quem dizia também era o Mário Chamberlain, né? Pô, não tenha medo de levar porrada, porra, são elas que nos empurram para frente. Então, uma das coisas que me impactou muito, né, foi essa fase do exílio do Florestan no Canadá, em que ele não está bem, ele quer voltar para o país, ele quer voltar a dar aula no Brasil, ele não vê sentido em estar num país estrangeiro, falando uma língua estrangeira e ensinando
pessoas que não têm os mesmos propósitos que os dele, né? Porque é uma realidade totalmente diferente da do Brasil. Então, ele fica numa angústia profunda. Então, essa fase, ele troca muita correspondência com o Antônio Cândido, e o Cândido, em alguns momentos, aconselha meu pai a não voltar para o Brasil com medo de que ele sofresse represálias do governo Médici, né? Então, até tem um momento que o meu pai disse para ele, falou, olha, se é para morrer, para virar semente, né? Se é para virar semente, eu prefiro voltar e morrer lutando, né? E o Cândido fala, não, eu falei assim, espera mais um pouco, daqui a pouco dá para você voltar, espera mais um pouco. E aí, justamente nesse período, que eles se encontram em Nova York por acaso. Meu pai muito deprimido, né, com essa vontade de voltar para o Brasil, desce no aeroporto de Nova York, e isso está na peça, né, mas a carta, você lendo a carta, né, meu pai desce, o Cândido e a Gilda estão voltando para o Brasil, ou seja, eles se veem pelo vidro do aeroporto, embarque e desembarque. E aí eles tentam conversar um com o outro, né, mas não escutam o que o outro estava dizendo e vão se tocando com as mãos no vidro. Eles vão pondo a mão no vidro, né? E essa cena descrita pelo Florestan na carta é uma coisa de levar a gente às lágrimas, porque ele se reanima ali, né? Ele parece que renasce ali ao fato de ver o melhor amigo dele ali e poder olhar para os dois, né? Então, eu acho que o que a Mônica queria falar, que era sobre esse período, né, que eu estou aqui resumindo, porque as pessoas podem ter ficado mais curiosas, é que ele volta para o Brasil e vai para a gaiola de ouro dele, na Rua Nebraska, impedido de dar aula, impedido de lecionar, e tendo que sair do Brasil para poder fazer isso em convites em universidades da América do Sul e da América do Norte, mesmo da Europa, né? E quem vai abrir a possibilidade dele voltar para a universidade é Dom Paulo, que convida, né, e abre as portas da PUC para o Florestan, e aquilo levou ele a uma alegria tal que o Dom Paulo falou para mim, seu pai no dia seguinte veio com uma pilha de livros dele e me deu uma pilha de livros, né, porque ele tinha uma obra imensa, né, e o Dom Paulo falou assim, eu sofri muita pressão dos militares para voltar atrás e não voltei, mantive. E, de uma certa maneira, a PUC teve um papel importantíssimo naquele momento da vida do meu pai. E eu queria deixar isso registrado nesse evento. Queria agradecer muito a participação do Paulo Sérgio, da Mônica, minha querida amiga, né? E o Oswaldo, meu irmão, que foi meu chefe lá na Folha, eu escrevia lá para o Folhetim, né? Agora, meu amigão, a gente bate papo à noite, às vezes liga um para o outro, né? E eu vou, então, encerrando por aqui, chamando o Tuto, né? O professor Tuto, porque nosso tempo acabou, né? Mas a conversa foi muito boa, né, Tuto? Eu quero deixar registrado, Paulo Sérgio, Parabéns, Florestan. que esse texto seu, eu vou dar um jeito de entrar em contato contigo, depois eu pego o seu contato com o Florestan. Tem o Zap, ele tem o meu Zap. Tá bom. Pede ao Florestan. Obrigado. Está sem áudio, Tuto. Foi um privilégio ouvir vocês, assistir a peça. Eu posso dizer que não apenas meu, mas eu segui o chat do Facebook e do YouTube durante a transmissão, e as percepções são também nessa direção, de estudantes da PUC, do público em geral, de vários colegas professores nossos da PUC, agradecendo pela qualidade dessa conversa, pela emoção da peça, e pelo algumas delas aqui, Lúcia Borges, Dulce, etc., pelo privilégio também de terem convivido com o Florestan, né? Eu tive aula com o Florestan, eu, garoto, Florestan, professor na PUC, e
Foi um privilégio poder assistir a peça, foi um privilégio poder ouvir cada um de vocês. E eu queria dizer que essa conversa, desse ciclo de conversas que chama Florestan Fernandes 100 anos, um pensamento atual e imprescindível. Bem, acho que o nome do ciclo que a gente deu está absolutamente reafirmado e significado pela conversa de vocês hoje, e ela segue amanhã com uma mesa que vai tematizar a obra e o Florestan na universidade, né? E na sexta-feira, a obra do Florestan, enorme obra, importante e atualíssima obra do Florestan, e a política, né? Então teremos grandes convidados, como os de hoje. Convido a todos para nos acompanhar, continuar nos acompanhando amanhã, às 19h30, aqui no YouTube da TV PUC. Quero agradecer também muito ao trabalho da TV PUC, que proporcionou essa excelente transmissão, Morales, que está aqui na técnica, segurando a onda até essa hora. Então, é isso aí, gente, muitíssimo obrigado, e espero todo mundo que está assistindo, e mais gente ainda, amanhã e sexta-feira. Valeu. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Obrigado, Mônica. A PUC Tchau. São Paulo Obrigado. não parou, não vai parar e quer estar cada vez mais próxima da sua comunidade, mesmo no trabalho remoto e na volta gradual às atividades presenciais, sempre que elas puderem acontecer com segurança. A PUC quer estar ainda mais próxima para a gente fazer o que a gente sempre faz: ouvir uns aos outros, convergir, divergir e se manifestar nas atividades acadêmicas, mas também nos encontros, nas amizades, nos movimentos. Quem é da PUC São Paulo sabe bem o que isso significa. Nestes tempos de pandemia e crises, vamos criar novos espaços de conversa, de convivência e de elaboração afetiva, para extensionar a experiência do isolamento, para recuperar no plano digital, um pouquinho que seja, a intensidade da experiência e da convivência universitária presencial. Várias coisas já estão rolando. Brasil em Curso para toda a comunidade interna e externa, com palestras de especialistas de dentro e de fora da PUC, abordando perspectivas para o país após 2020. Uma apresentação especial e exclusiva para a PUC do grupo teatral Barbixas. Uma homenagem aos 100 anos do nosso eterno professor Florestan Fernandes, um ciclo de conversas que inclui a leitura dramática da peça Antônio e Vicente. E vai ter mais coisas. Acompanhe tudo e saiba como participar acessando o nosso jornal eletrônico j.pucsp.br. Também o site da PUC e as redes sociais oficiais da universidade. Não importa de onde e a que distância, cada um de nós é a PUC São Paulo.